Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e também no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que ele nada sabia do que estava com ele, e a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Diga graças a Deus. Amém? Feche a sua Bíblia, pegue na mão de alguém. Vamos orar a Deus nesta noite. Senhor Deus de Israel, a tua palavra é vida, a tua palavra é poder. Não existe nada nesta vida sem a tua palavra. O Senhor diz na tua palavra: sem mim nada podes fazer, Senhor. Nós oramos nesta noite tão certo que a tua palavra não volta vazia, e que ela é meio, meu Pai, o meio da nossa vitória. Ela é a garantia do milagre, é a garantia do perdão, é a garantia do sucesso que o teu povo vai ter nesta noite. Tudo que for pregado, falado, profetizado, seja direcionado por Deus e pelo céu. Que o governo de Deus nesta noite seja estabelecido, Deus, porque tu és o Deus de Israel, que opera milagres, Senhor, que opera de forma grande, de forma tremenda. Eu creio nas suas obras, na sua palavra. Deus, usa os meus lábios para profetizar nesta noite. Usa o meu coração para ser depósito da tua palavra. Tudo que o Senhor trouxer a esse altar seja entregue nesta igreja, de maneira que todos compreendam, que todos entendam e saia daqui cantando vitória, que saia daqui posse de vitória, porque Deus, tu és Senhor, tu és o Deus adorado e engrandecido. Fica conosco nesta noite e habita em nossas vidas, governando nós para o teu louvor e a glória do seu nome. Aplauda a palavra de Deus nesta noite, bem forte a palavra, bem forte, aplauda bem forte, diga: é a tua palavra, Senhor, que vai mudar meu cativeiro nesta noite, é a tua palavra. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu irei falar de José nesta noite. 5 características para nós descobrir um vencedor. O tema da nossa conferência é: nascidos para vencer. Quem é nascido para vencer tem uma visão diferente. Quem é nascido para vencer tem uma expectativa diferente. Deus, quando chama alguém, Deus ele chama porque Deus ele garante a capacitação deste alguém.
Deus nunca vai chamar uma pessoa se Deus não capacitar para vencer. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele sabe tudo. Deus chamou algumas pessoas na Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus, Ele capacita Abraão, Deus vocaliza ele. Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz a Abraão: sai da casa do pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti, Abraão, pai de multidões. Tu serás abençoado, serás rico e próspero. Todas as famílias serão benditas em ti. Deus fez promessa que ele ia ser um pai de uma numerosa multidão. Deus fez promessa a Isaac. Isaac, quando recebeu a promessa de Deus, ele plantou em uma terra e no mesmo ano ele colheu. Deus fez promessa a Jacó. Jacó foi um dos filhos de Isaac, que teve uma promessa marcada em sua vida. Deus, quando chama Abraão, Deus marca a história de Abraão. Mas observa que a história de Abraão, ela foi marcada por uma fatalidade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 15, que ficarão de fora os cães, os idólatras, feiticeiros, os afeminados, ficarão de fora todo aquele que ama e comete a prática da mentira. No livro de Apocalipse diz que a mentira, ela não faz parte do reino de Deus. Um vencedor não anda com mentira. Um vencedor não pode andar com mentira, porque a mentira não procede de Deus. Deus não é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Tanto prova que Deus disse: farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem a fisionomia de Deus, os traços de Deus. Você tem as características de Deus. Detalhe: o que há dentro de você também veio de Deus. Tudo que há dentro de nós veio de Deus. Deus nos deu a oportunidade de ser igual a Ele. Deus, Ele disse: eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Deus, Ele marcou a história de Abraão. Mas Abraão, quando sai da sua terra, ele entra dentro do Egito. No Egito, Abraão conta uma mentira. Ele chega para sua esposa e diz a ela: olha, eu vou para o Egito, e quando alguém perguntar quem você é, você vai dizer que é minha irmã. Na verdade, ela era parente de Abraão, ela era irmã de Abraão, ela era filha apenas do seu pai. Ela não era filha de mãe e de pai de Abraão, era filha apenas de Tera, era parente de Abraão, tão próxima. E Abraão amava, mas Abraão disse: tu dirás que é minha irmã. Ele não mentiu. Ele não mentiu quando disse que era irmã, mas mentiu quando ele disse que não era esposa dele. Ela era esposa de Abraão. E ele mente, e diz a Bíblia que Faraó, quando olha pela janela, vê Abraão acariciando a sua esposa. De repente, a Bíblia diz que chama Abraão. Faraó chama Abraão e diz a ele: tu falaste para mim que ela era tua irmã e tu és sua esposa. Você mentiu para mim. E ele expulsou Abraão do Egito. Abraão sai do Egito e gera Isaac. Na sua velhice, em 90 anos, ele gera Isaac. Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos, completando 100 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que agora Isaac cresce e ele casa com Rebeca. A mesma história de Abraão reflete em Isaac. Isaac entra dentro do Egito, e a mesma situação também Isaac comenta. Ele mente dentro do Egito. A mentira transmitiu para Isaac. Isaac é dentro do Egito. Ele diz para Rebeca: tu és minha irmã. Tu vai dizer que é minha irmã. A Bíblia diz que Faraó, pela mesma janela, viu Isaac acariciando a sua esposa. Expulsa Isaac. Essa mentira agora é transferida quando Isaac tem 2 filhos. Isaac tem um filho gêmeo, um chamado Esaú e o outro Jacó. Jacó é aquele que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Jacó, eu passei o tempo todo da minha vida pregando que Jacó era um enganador, um usurpador, e hoje eu entendo que Jacó não era nada disso. Jacó não era um enganador como nós prega. Jacó não era um usurpador como nós prega, um mentiroso como nós prega. Jacó, ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. O seu irmão mais velho era peludo e era perito em caça. Jacó era um menino sem habilidade. Jacó era um menino de casa, era um menino
caseiro. Mas a Bíblia, quando fala de Jacó, fala com precisão. A Bíblia não dá muita ênfase em Esaú, mas em Jacó. Por que Jacó? Porque a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, o menor, um virá a ser 1000 e o menor uma grande nação. Deus está dizendo que Jacó era aquele que tinha a marca de Deus, era a marca da promessa de Deus. Quando nós falamos que Jacó enganou seu irmão, roubou a sua primogenitura, na verdade o texto diz que ele não enganou, ele comprou a sua primogenitura. O pecado não está em Jacó, o pecado está no irmão. Porque se Deus te entregou algo, você não tem que vender o que Deus te deu. Se Deus entregou uma vitória, você não pode vender a vitória que Deus te deu. Se Deus entregou para você a bênção, você não pode entregar a bênção para outra pessoa. A bênção que Deus deu para você, deu o teu tamanho, a tua estatura, deu a tua aparência, deu o teu peso. A bênção que Deus deu para você não cabe em outra pessoa. O sapato do teu pé pode ser o número do teu vizinho, mas o sapato é teu, não é do teu vizinho. Não adianta o teu vizinho querer o teu sapato, porque o sapato é teu, foi Deus que te deu. E quem nasceu para vencer não entrega a tua vitória para o inimigo, não entrega a bênção de Deus para o inimigo. Quem nasceu para vencer, solta a glória que eu quero ouvir, solta a teu glória que eu quero ouvir. Aleluia. Jacó, ele estava agora saindo da casa do pai. A mãe disse a Jacó: foge, meu filho, vai para a casa do teu tio, e ali você se esconde lá, que o teu irmão é um homem caçador, e todo caçador sabe armar armadilha. Todo caçador, ele é perito em armar armadilha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que é especialista em armar armadilha. Tem caçadores na igreja, tem caçadores na rua da tua casa, tem caçadores no mundo espiritual que é perito em armar armadilha. Tome cuidado onde você pisa, tome cuidado o que você conta, tome cuidado para onde você anda. Você que é nascido para vencer, você não pode andar em qualquer lugar, você não pode parar em qualquer lugar, porque ainda que o inimigo, o caçador te ver, ele vai preparar armadilha para te defamar, vai preparar armadilha para te quebrar todo. Mas quem é nascido para vencer, o capeta não quebra. Quem é nascido para vencer, o diabo não quebra. Quem é nascido para vencer é oliveira, e quem é oliveira é protegido. Olha para quem está do teu lado e diga: você é oliveira, e quem é oliveira não quebra. Aleluia. Você pode estar passando a pior luta, mas você tem que ter uma certeza que você nasceu para vencer. Jacó, ele disse: eu sou menor, é verdade, mas eu nasci para vencer. Aleluia. Estão me perseguindo, é verdade, mas eu nasci para vencer. Toda prova, mas eu nasci para vencer. Todo deserto, mas eu nasci para vencer. Estou passando a pior luta da minha vida, mas eu nasci para vencer. Eu estou sendo perseguido, me falta o dinheiro, me faltam as forças, mas eu nasci para vencer. Hoje eu não tenho, mas eu tenho algo que é melhor do que o dinheiro. E eu tenho Deus, eu tenho a condição. Eu tenho Deus, eu tenho vitória. Quem anda com Deus no deserto anda com vitória. Quem anda com Deus no deserto anda de cabeça erguida. Quem anda com Deus na prova, sai da prova com vitória. Quem anda com Deus na fornalha, sai da fornalha glorificando. Quem entra com Deus no deserto, sai do deserto melhor do que era. Quem entra com Deus no deserto, sai do deserto forte. Quem entra com Deus no deserto, ele não perde porque falam dele. Ele não vira a costa para a promessa porque nos defendam. Eu falei aqui na quarta-feira e sexta-feira, Deus nos chamou para um compromisso. Deus nos chamou para uma vitória, e esta vitória não é coisa de homem. A tua vitória não é coisa de pastor, a tua vitória é coisa de Deus. Tua vitória é coisa
para você tomar posse disso, você tem que agarrar. Sabe o que significa Jacó no original? No original, a palavra Jacó é Iacó. E essa palavra traduzida para o nosso português significa aquele que agarra. É aquele que não perde oportunidade. Eu passei o tempo todo da minha vida acusando Jacó de um enganador. Passei o tempo todo da minha vida dizendo que Jacó era usurpador. E hoje Deus fez eu entender que Jacó é aquele que agarra. É aquele que não perde a oportunidade que é dada a ele. Jacó tem uma história para nós. Enquanto as pessoas dizem que ele é um mentiroso, enganador, enganou seu irmão, não, Jacó não era nada disso. Jacó, ele era aquele que agarra. Olha para o teu irmão e diga: você é o que agarra ou o que solta? Você é o que agarra ou o que foge? Quem você é? Porque tem gente que, em vez de agarrar a oportunidade, uma vez eu vi duas pessoas conversando. Às vezes a gente está em rodoviária, né? Antigamente eu viajava muito em rodoviária, e rodoviária a gente ouve muita história. Eu vi dois elementos conversando, e um dizia para o outro assim: rapaz, nós vamos para o Mato Grosso. Um dizia assim: lá vai abrir a vale, até o vale, e está dando emprego para todo mundo, até casa eles estão dando para morar. Aí eu na prova eu falei: rapaz, eu vou para lá arrumar emprego, eu querendo emprego. E eu fui me aproximando, e o outro dizia: rapaz, não vou não, lá é quente demais, lá tem muriçoca demais, não vou não, tá doido, não vou nada, vou ficar aqui em São Paulo, que é frio, aqui é bom. Aí o outro falou assim: rapaz, aqui é muita prova. Ele dizia. Eu falei: vamos para o Mato Grosso, você tem uma profissão. Aí eu levantei, eu falei assim: ô Senhor, licença aí,